Bom dia, meus irmãos. Nós estaremos meditando hoje no texto que se encontra no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 5, do verso 25 ao verso 34. Eu solicito que os irmãos estejam com as suas Bíblias abertas e à medida que nós iremos comentar acerca desse texto, os irmãos estejam acompanhando texto por texto, o que nós viermos falar, conferindo com as suas Bíblias abertas. Vamos orar. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico, ó Pai, que Tu me capacite, através, ó Pai querido, da Tua benevolência, Tua graça, da atuação do Teu Espírito Santo em minha vida, para que eu possa transmitir a Tua palavra. Eu suplico, ó Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Tu possas, ó Pai querido, me usar, ó Pai, como instrumento Teu. À Tua igreja eu clamo, que Tu possa dar o discernimento, para reter no coração só o que vier da Tua parte. Eu clamo assim, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto muito conhecido da palavra de Deus, que fala acerca de uma mulher que ela tinha um fluxo de sangue, e ela já havia buscado vários médicos para poder sanar o seu problema, que fazia 12 anos a acometia. E ela não teve proveito nenhum, gastando todo o seu dinheiro e indo cada vez mais a pior. Mas ela ouviu falar acerca de Jesus e isso fez com que a fé dela a levasse a tomar uma atitude. E ela então cria que se ela tão somente tocasse nas vestes de Jesus, ela poderia ser curada. Ela então toca nas vestes de Jesus. Jesus, ele estava indo a caminho da casa de Jairo. Jairo era um centurião que tinha a sua filha, que estava moribunda, e havia suplicado a Jesus que pudesse ir até a sua casa para curar a sua filha. E Jesus estava indo para a casa de Jairo. Esse é o contexto. E uma grande multidão estava ali cercando a Jesus. E Jesus, ao ser tocado por essa mulher, ele reconhece que virtude saiu dele. A palavra virtude ali no texto é a palavra dunamis, da onde vem o termo, dinamite, dunamis. Ele reconheceu que poder saiu dele e curou aquela mulher. Então ele pergunta, quem me tocou? Os seus discípulos estavam ali com ele e indaga então a Jesus. Jesus, temos aqui uma grande multidão, vários aqui estão ao teu redor te tocando, e tu perguntas, quem te tocou? Então ele diz, não, alguém me tocou diferente, porque ele reconheceu que saíra a virtude dele. Essa mulher, então atônita, ela revela e conta ali toda a sua história para Jesus. Jesus vê nesse ato, nessa atitude, a fé dela e diz, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. Vamos agora ler a cada versículo e para poder entender então esta história. A partir aqui do verso 25, o verso 25 diz assim, e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Fluxo de sangue vem a ser o costume das mulheres, que se transformou em uma hemorragia crônica. Essa mulher, ela tinha um sangramento constante. Essa mulher, ela tinha essa hemorragia, que é chamada aqui como esse fluxo de sangue. E isso então acometia, isso afligia essa mulher. O texto aqui não diz, mas seguramente essa mulher ela não teria marido. Por que eu digo isso? Porque, de acordo com o contexto daquela época, os judeus eles eram muito duros de coração. E eles, por qualquer motivo, eles davam carta de divórcio para as suas mulheres, para as suas esposas. Por questões banais, eles então se separavam de suas esposas. Ainda mais essa mulher que tinha esse fluxo de sangue de uma forma constante. Provavelmente, realmente, essa mulher, ela não teria um marido. E conforme a cultura judaica, essa mulher também era considerada uma mulher imunda por ter esse fluxo de sangue. Ela não podia participar do contexto religioso. E até mesmo, se alguém a tocasse, também era considerado como imundo. Então,
essa mulher, ela tinha uma grande dificuldade de estar no meio dos outros. Se nós formos pensar, quantos momentos que ela deixou de estar junto com os outros. Talvez não era convidada para participar de um aniversário, para participar de uma festa, para estar em relação com os amigos, para estar com os outros. Por quê? Porque ela era considerada uma mulher imunda. Isso de acordo com a cultura judaica, em virtude do seu fluxo de sangue. E o texto ainda diz aqui no verso 25, que essa condição já durara 12 anos. Irmãos, não são semanas, não são meses, são anos. Passaram-se então mais de uma década. Ela fazia 12 anos que estava com esse fluxo de sangue. É o que diz aqui o verso 25. Vamos agora para o verso 26. O verso 26 ele diz: e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, e nada lhe aproveitando, isso, antes indo a pior. No final aqui do verso 26 diz: nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. O estado dessa mulher era cada vez pior. Mas veja bem, isso não era em virtude de falta de vontade dela. Essa condição não foi por falta de disposição. Não foi por falta de luta, de perseverança, de um desejo dela ser curada. De forma alguma. Olha aqui, o início do verso 26 diz: e que havia padecido muito com muitos médicos. Ela procurou vários profissionais. Ela batia de porta em porta. Onde ela poderia ser curada, quem poderia auxiliar, ela buscou. Ela foi para profissionais, querendo então sanar o seu problema. Mas nada, ninguém pôde auxiliar. O verso 26 também diz: e despedido tudo quanto tinha, ela gastou todo o seu dinheiro. Ou seja, ela não mediu esforços para buscar a cura. Ela não era uma mulher acomodada. Ela não era uma mulher indiferente à sua necessidade. De forma alguma. Ela despediu tudo quanto tinha. Ela buscou vários médicos. Ela perseverou. Ela se levantou. Ela foi à luta. Ela buscou sanar o seu problema. Mas nada resolveu. Isso já fazia 12 anos e ela estava então com esse fluxo de sangue. O verso 27 começa dizendo: ouvindo falar de Jesus. Essa mulher que gastou todo o seu dinheiro, essa mulher que buscou vários médicos, essa mulher que nada disso havia aproveitado, mas indo cada vez mais a pior. Diz aqui o verso 27 que ela, ouvindo falar de Jesus. O que será que ela ouviu falar acerca de Jesus? Nós estamos aqui no capítulo 5. Então, certamente o que ela ouviu falar acerca de Jesus foi o que está narrado por Marcos, desde o capítulo 1 até esse texto. Vamos ver aqui o que supostamente ela ouviu falar acerca de Jesus. Com certeza, ela ouvira falar que Jesus ele expulsou o demônio de um homem. Porque isso está lá em Marcos, capítulo 1, do verso 23 ao verso 28. Olha o que diz. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou dizendo: ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te, e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Então essa mulher, ela ouviu falar acerca disso, de Jesus então ter liberto esse homem, e desse espírito imundo ter clamado que ele era o Santo de Deus. Com certeza, essa mulher ouvira falar que Jesus, ele curou a sogra de Pedro, e muitas outras pessoas que estavam ali também na casa de Pedro.
Foi uma ocasião em que a sogra de Pedro estava com febre. Ele cura então a sogra de Pedro. Essa passa então a servi-lo. E outras pessoas que estavam ali com espíritos imundos, enfermos, se achegam a Jesus e ele cura a todos eles. Sobre esse relato que está em Marcos, capítulo 1, do verso 31 ao verso 34, com certeza essa mulher ouvira falar. Olha o que diz então Marcos 1, do 31 ao 34. Então, chegando-se ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou, e servia-os. Tendo chegado à tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos, diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios. Porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Com certeza, essa mulher ouvira falar, então, que Jesus curou a sogra de Pedro, libertou os demônios e curou muitos enfermos. Com certeza, essa mulher ouvira falar que ele curou um leproso, que se achegou a Jesus e perguntou se ele podia ser limpo, se Jesus queria que ele fosse limpo. E Jesus, então, o curou de uma lepra, que naquela contexto histórico, há 2000 anos atrás, não tinha cura, que também era considerado uma pessoa imunda, e Jesus então curou esse leproso. Olha o que está em Marcos, capítulo 1, do 40 ao 42. Aproximando-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Essa mulher ficou sabendo acerca disso. Ela ouviu falar que Jesus então curou esse leproso. Com certeza, essa mulher ouvira falar que Jesus curou um paralítico. E nesse momento que ele curou esse paralítico, ele reivindicou ser Deus, com poder para perdoar pecados. Foi numa ocasião que Jesus estava dentro de uma casa, e uma grande multidão ao redor e dentro daquela casa, a ponto que ele se tornou inacessível. Mas 4 homens, querendo auxiliar, um que era paralítico, um outro que era paralítico, ele então destelha o lugar, o cômodo onde Jesus estava, e com cordas faz com que esse homem, esse paralítico, desça até Jesus. Jesus então, vendo a fé daquelas pessoas, disse ao paralítico: perdoados te são os teus pecados. As pessoas, ao ouvirem aquilo, começaram a indagar: quem é esse que diz que pode perdoar pecados? Jesus então, conhecendo o coração deles, disse: o que é mais fácil dizer, perdoar-te são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? E Jesus então afirmou, para que vocês saibam que ele era o Filho de Deus, o Filho de Deus encarnado que estava ali, que tinha realmente poder para curar pecados. Disse aquele homem, para que ele pudesse ser curado, que ele levantasse, que ele pegasse a sua cama e pudesse ir. Jesus restaurou esse paralítico, em um contexto onde ele reivindicou a sua divindade. Com certeza, essa mulher ouvira falar acerca disso. Está lá em Marcos, capítulo 2, do verso 3 até o verso 11, que diz assim: e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: porque arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito
e vai para a tua casa. Esse feito, essa narrativa, com certeza essa mulher ouvira falar. Com certeza ela ouvira falar que Jesus, ele curou um homem com a mão mirrada. Isso foi no dia de sábado, onde as pessoas que estavam ali, os religiosos, ficaram indagando se ele iria curar no sábado, se ele iria fazer esse feito ou não, para que eles tivessem oportunidade de acusá-lo. E Jesus, vendo o endurecimento do coração deles, não obstante a isso, Jesus cura esse homem no dia de sábado com a sua mão mirrada. Isso está em Marcos capítulo 3, do verso 1 e o verso 5, onde diz: e outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Com certeza, essa mulher ficou sabendo que Jesus então curou esse homem com a mão mirrada. Com certeza, essa mulher, ela ouviu falar das curas que Jesus ele fez e do reconhecimento dos demônios, que ele era o Filho de Deus. Está lá em Marcos, capítulo 3, do verso 10 ao verso 11, onde diz: porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. Com certeza ela ouvira falar acerca desses fatos, acerca desse poder de Jesus ao libertar pessoas endemoniadas. Com certeza ela ouvira falar que ele acalmou uma tempestade. Em uma ocasião onde ele estava junto com os seus discípulos em um barco, atravessando então de um lado para o outro, quando veio uma tempestade e ele estava dormindo. Os seus discípulos ali o acordam. Ele então repreende os seus discípulos por eles terem pouca fé. E depois ele acalma a tempestade. E os seus discípulos ficam atônitos e perguntam entre si: quem é este que tem poder até mesmo a favor da natureza? E diz aos ventos e eles acalmem. Com certeza ela ouvira falar desse Deus, homem, que estava ali e que havia acalmado a tempestade. Isto está em Marcos, capítulo 4, do verso 37 ao verso 39 e o verso 41, onde diz: e levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Com certeza, essa mulher ouvira falar acerca deste fato. E com certeza, ela ouvira falar que Jesus expulsou uma legião de demônios de um homem. Um homem que já fazia muito tempo, ele andava nos sepulcros, que as cadeias ali o prendiam, mas mesmo assim não podiam suportar a violência, a força dele, e ele então se soltava. E ele ficava ali clamando de noite e de dia. E uma legião de demônios estava sobre esse homem. E Jesus então o libertou. Jesus deu a ele o poder de ser liberto. Com certeza, essa mulher ouvira falar do feito que Jesus fez. Está aqui no contexto anterior, no capítulo 5, do verso 2 ao verso 7, e do verso 12 ao verso 13, onde diz: e saindo ele do barco, ele saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros. E nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus,
que não me atormentes. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. Com certeza, essa mulher ouvira falar do poder de Jesus, que libertou este endemoniado. Todos esses feitos estão no contexto anterior. Todos esses feitos ocorreram antes desse momento em que essa mulher tem esse encontro com Jesus. Ela então ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar do poder de Jesus, ela ouviu falar que este homem que estava ali perto dela, não era somente um homem, mas era o próprio Deus encarnado, porque ele tinha poder para perdoar pecados, ele tinha poder para restaurar pessoas de lepra, ele tinha poder para curar pessoas com mão mirrada, ele tinha poder para curar pessoas paralíticas, ele tinha poder para libertar demônios. Esse homem no qual estava ali do lado dela, próximo a ela cria que era o próprio Deus encarnado. Essas coisas que ela ouviu fez com que a fé no coração dela pudesse nascer. Vamos ver aqui o restante do verso 27. Depois dela ouvir falar acerca de Jesus, o verso 27 continua dizendo: veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Verso 28, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Tudo que ela ouvira falar acerca de Jesus fez brotar uma fé nela, que não obstante toda a sua decepção, não obstante toda a sua frustração, não obstante todo o seu desalento que ela teve com os médicos, com aquelas pessoas com que ela buscou, que durante 12 anos nada pôde solucionar o seu problema, não, devido a ela ter ouvido falar de Jesus, o que ela ouviu sobre Jesus fez nascer uma fé nela, que não obstante todo o seu passado, ela se levantou com confiança e foi em direção a Jesus, pois ela cria que não estava diante de um homem, mas sim do próprio Deus encarnado, pois ela cria que dele emanava tanto poder, que ela não precisava nem pedir, mas bastava tão somente tocar em suas vestes e ela seria curada. Foi isso que ocorreu. A fé nasceu, a fé brotou em seu coração, em virtude dela ter ouvido falar acerca de Jesus, e fez com que ela fosse em direção àquele homem, Deus. Vamos continuar aqui, do verso 29 ao verso 33. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Irmãos, vamos pensar e refletir acerca deste momento. Algo que temos que entender é o seguinte: quem curou a essa mulher com esse fluxo de sangue foi o próprio Deus encarnado. Assim, ele, como Deus, em sua onisciência, Jesus sabia quem tinha curado, a quem ele tinha curado. Portanto, quando Jesus fez essa pergunta, não foi porque ele não sabia, mas sim para que a história dessa mulher fosse contada, para que a história dessa mulher fosse narrada, fosse revelada. Caso Jesus não tivesse feito essa pergunta, nada iríamos saber sobre ela. Nós não iríamos saber sobre o fluxo de sangue, nós não iríamos saber que já fazia 12 anos que ela estava em sofrimento, nós não iríamos saber da inutilidade dos médicos, nós não iríamos saber que ela teria gasto todo o seu dinheiro, nós não iríamos saber acerca da sua fé.
Jesus então faz essa pergunta para que isso fosse revelado e para que pudesse ser notório a todos o ocorrido. Talvez outras pessoas também foram curadas, mas Jesus ele quis que essa narrativa, que essa história fosse então narrada e posteriormente inspirada e para que chegasse até nós. Foi esse o motivo de Jesus fazer ali esta pergunta. Olha o que diz Mateus, capítulo 6, do verso 7 ao verso 8. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falares serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedides. Jesus, ele já sabia que essa mulher, ela estava enferma. Jesus já sabia que ela estava padecendo durante muito tempo. Por Jesus já saber de seu sofrimento, a curou. E Jesus a curou por causa dele, e não devido ao esforço ou à fé dela. Veja bem, não foi devido essa mulher ela ter se esforçado, não foi devido a essa mulher enfrentar ali a multidão, não foi devido a essa mulher tocar em Jesus Cristo que ela foi curada. Essa cura não foi resultado das obras, dos esforços, da dedicação dessa mulher. Essa cura ocorreu na vida dessa mulher por causa de Jesus. Jesus já sabia que ela estava enferma. Jesus já sabia de todo o seu sofrimento. Jesus já sabia de toda a sua história. E Jesus, pela sua benevolência, a curou. Quem curou essa mulher não foi a fé dela, mas quem curou essa mulher foi a benevolência, a graça de Jesus. Jesus ele só faz essa pergunta para que essa narrativa pudesse ser revelada a todos e pudesse então saber que dele emanou poder pela sua benevolência, pela sua graça, pela sua determinação, pela sua soberania. Quem curou essa mulher foi a vontade de Deus e não a determinação dela. Quem curou essa mulher foi a vontade de Jesus Cristo, a graça de Jesus e não a fé dela. Foi isso que fez com que essa mulher fosse curada. Olha aqui o verso 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Irmãos, veja bem aqui o verso 34. Olha o que ele diz, o verso 34, logo no início. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. A fé no qual ela nutriu por ver em Jesus o homem, Deus a salvou. A fé que a moveu e ir em direção a Jesus a salvou. A fé não lhe trouxe cura, mas a fé lhe trouxe salvação. Foi a fé dela por ver naquele homem o próprio Deus ali encarnado. Um homem que, diferente de qualquer uma outra pessoa, que tão somente se ela tocasse nele, ela poderia ser curada. Algo que durante 12 anos nenhum médico fez. Algo que durante 12 anos, todo o dinheiro que ela teve foi gasto e nada trouxe resultado. Mas se tão somente ela tocasse neste homem, ela poderia ser curado. É porque ela viu naquele homem que ali estava o próprio Deus encarnado. E essa fé neste homem, Deus fez com que ela pudesse ser salva. O verso 34 diz: e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Continuando aqui o verso 34, quando Jesus lhe diz: vai em paz e ser curada deste teu mal. Por mais que ela se esforçou, com toda a sua fé em direção a Deus, por busca de uma cura, a cura só ocorreu porque Jesus o quis, pela vontade soberana dele. Essa mulher buscou a Deus para satisfazer a sua vontade, mas Deus, pela sua graça,
Usou dessa circunstância para conceder a ela algo muito melhor, ou seja, a salvação. A tua fé te salvou. Veja bem, ao sermos salvos, que é o bem maior de Deus, por vezes nós somos curados, e por vezes não somos curados. Isso depende da vontade de Deus. Mas ao termos esse bem maior, que é a salvação, a graça de Deus nos dá força para vivermos para Ele em qualquer circunstância. Isso é o que é de maravilhoso. Irmãos, o nosso bem maior é a salvação em Cristo Jesus. O termos a vida eterna e o sabermos que fomos reconciliados com Ele. A questão da cura, por vezes pode ocorrer, por vezes não. Isso depende da benevolência, da graça, isso depende da vontade de Deus, dos propósitos de Deus para a nossa vida. Mas saiba que quem é salvo no Senhor Jesus Cristo, independente de qualquer circunstância, ele tem condições de viver uma vida em paz, uma vida para poder servi-lo e para poder estar com ele, independente de qualquer circunstância. 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 7 ao 9 diz: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo, ele tinha esse espinho na carne, e ele orou insistentemente ao Senhor para que pudesse curá-lo. Aprove a Deus não curá-lo, mas disse: a minha graça te basta, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo então, ele diz: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O que importa, o que é maravilhoso, foi a benevolência, a graça do Senhor Jesus Cristo, e de usar dessa circunstância para ver a fé dela e poder então lhe dar pela graça a salvação. Não foi mediante o esforço, não foi mediante as obras, mas foi mediante a fé dela. A tua fé te salvou, e pela vontade dele, ele a curou. Amém. Para concluir, vamos ver aqui 2 Pedro, capítulo 1, o verso 1, que diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa palavra aqui, alcançaram fé, no original, ela tem o sentido de receber pela vontade de Deus. Então esse texto ele podia ser lido da seguinte forma: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco receberam pela vontade de Deus, receberam pela vontade de Deus a fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa fé, no qual é a mesma dos apóstolos, que nos faz crermos na justiça de Jesus, nos foi dada pela vontade de Deus. Se somos salvos pela fé, semelhantes a essa mulher, é porque Deus colocou essa fé em nossos corações. Até mesmo a fé que essa mulher teve para poder ser salva veio de Deus. A cura foi pela vontade de Deus. Tudo é de Deus, é por Ele. É Ele que realiza todas as coisas. Romanos capítulo 11, verso 36 diz: porque dele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Que possamos então nos regozijarmos do favor dEle, da graça dEle, da benevolência dEle para conosco.
E vemos então nesse texto que mostra que a salvação foi por causa dele, que colocou a fé no coração dela, que a cura que ele deu a ela foi em virtude do favor dele, da soberania dele. Deus é um Deus bendito, que nos alcança e que nos concede o seu favor por causa dele. Que possamos através disso rendermos glória a ele. Amém. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos pelo que Tu és um Deus bondoso, Tu és um Deus benevolente, Tu és um Deus misericordioso. E tudo que nós temos é em virtude do Teu favor. Essa fé que é colocada em nossos corações, que nos faz conhecermos a Ti e nos rendermos a Ti, é o Senhor que coloca em nós. Quando, pela Sua vontade, o Senhor nos abençoa e nos cura, é por causa da Tua soberania, por causa do Teu querer. E quando não somos curados, o Senhor nos dá a capacitação para vivermos e para conseguirmos ultrapassar os nossos limites e convivermos com a nossa realidade, porque a Tua graça nos basta e o Teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Por isso, ó Pai, nós somos gratos por tudo que o Senhor realiza em nós. Ajuda-nos, ó Pai, a continuarmos firmes no Senhor, cumprindo, ó Pai querido, o Teu querer sobre nós e sendo grato por tudo que o Senhor realiza em nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.